Olá, pessoal, bem-vindos a mais uma aula aqui no nosso canal da Universidade da Elétrica. A aula de hoje eu vou mostrar para vocês os perigos de uma sobrecarga em uma edificação, em um apartamento, em uma residência. Existe sim a sobrecarga provocar incêndio. Essa aula eu detalho para vocês. Fiquem ligados nessa aula. Olá, pessoal, vamos para mais uma aula aqui no nosso canal da Universidade da Elétrica. Vocês podem observar que a grande parte dos acidentes que nós temos em residência e apartamentos é em edifícios relacionados a instalações elétricas mal elaboradas, né? Então, essa aula foca na sobrecarga e curto-circuito. A sobrecarga é um processo que pode ser lento e vai evoluindo até se transformar em um curto-circuito. E a sobrecarga e o curto-circuito, eles podem provocar incêndio. Então, várias edificações pelo Brasil todo, né, aqui em Brasília mesmo, vários acidentes que ocorrem de incêndio. Boa parte desses acidentes são provocados por sobrecarga, curto-circuito, gambiarra nas instalações elétricas que vão provocar tanto a sobrecarga quanto o curto-circuito. Primeiramente, pessoal, você que é eletricista, você tem que passar para seu cliente, né, sempre quando você detectar um problema de sobrecarga, né? A sobrecarga consiste em você drenar uma corrente elétrica superior à capacidade do cabo ou daquela tomada em um circuito elétrico. Então, toda vez que um circuito, você drena uma corrente daquele circuito com intensidade de corrente superior à capacidade do cabo, você vai levar esse cabo ao aquecimento, à sobrecarga. A sobrecarga, ela vai provocar aquecimento nos cabos e tomadas. No caso dos cabos, vai provocar, danificar, na verdade, o isolamento dos cabos. E quando os cabos perdem o isolamento, isso pode fechar um curto-circuito e iniciar um incêndio. Então, a sobrecarga é muito importante para que vocês entendam e passem para seu cliente. O cliente é leigo, né? Ele não tem entendimento. Você tem que remover toda a sobrecarga existente naquela residência, naquele apartamento. Então, a sobrecarga é quando você drena uma corrente superior à capacidade do cabo ou tomada. E aí, a sobrecarga ela vai deteriorando o cabo até que ocorra um curto-circuito. Da mesma forma, nas tomadas. Aqui, só relembrando, né, a gente tem aqui, por exemplo, a corrente dos cabos mais comuns que vocês têm nas instalações residenciais, né? Cabo de 1,5, corrente de 15,5, cabo de 2,5, 21 amperes, 4 milímetros, 28, 6 milímetros, 36 e 5 e 10 milímetros, 50 e 16, 68 amperes. Como detectar essa sobrecarga? Você que é eletricista, você tem o seu alicate amperímetro, né? Sempre detectar algum aquecimento visível no cabo, coloque o amperímetro, verifique a seção do condutor e verifique qual é a corrente que está drenando naquele circuito ou naquela tomada. Porque a sobrecarga ela pode ser lenta, vai evoluindo, danificando o isolamento do cabo e pode entrar em curto-circuito e levar aquela residência, né, ou aquele ambiente a um curto-circuito e o início de um incêndio. Bom, o que provoca a sobrecarga? Muitas das vezes a sobrecarga ela é provocada pelo subdimensionamento dos cabos, ou seja, os cabos estão com capacidade inferior à corrente elétrica solicitada pelo equipamento.
não é? Então, você tem um cabo de 2,5 com uma corrente, por exemplo, de 40 amperes. Né? Isso significa que esse cabo está com sua capacidade inferior à corrente que circula por ele. Isso é muito importante de vocês detectarem. Aqui no meu exemplo, eu tenho aqui um cabo de 2,5 e eu mostrei aqui para vocês um disjuntor de 32 amperes. O cabo de 2,5, né, vocês viram no slide anterior qual é a corrente que ele suporta. Olha só, cabo de 2,5, 21 amperes. Olha aqui, ó. Aí no meu exemplo, eu estou colocando um subdimensionamento, né, nos cabos. O cabo está com o disjuntor está superior à seção do cabo. Outro ponto que às vezes acontece é o superdimensionamento dos disjuntores, né? Colocar disjuntor com capacidade de corrente superior à do condutor, né? Que é seccionado por ele, né? Ou seja, você tem um cabo de 2,5, no meu exemplo aqui, com um disjuntor de 40 e 50 amperes. Outro ponto que é a sobrecarga nas tomadas, o uso de T's e benjamins, né? A tomada, por exemplo, nós temos duas categorias de tomadas. As tomadas de 10 amperes são aquelas tomadas cujo orifício, né, da tomada, onde o plug vai ser conectado, é 4 milímetros. As tomadas de 20, já o orifício é 4,8 milímetros. Né? Aí a tomada com capacidade de corrente inferior à dos equipamentos. Então, você vai acumulando muito equipamento, né? Isso aqui pode trazer risco de incêndio por sobrecarga, por curto-circuito. Outro ponto também que a gente observa nas instalações elétricas são as gambiarras. Né? As gambiarras são... O que é uma gambiarra? É uma instalação elétrica totalmente desprovida, né, dos conceitos estabelecidos pela NBR 5410. São instalações elétricas expostas, emendas mal feitas, seções dos condutores e cores totalmente inadequadas, instalações expostas, como eu comentei. Então, você que é eletricista, você precisa, né, no seu trabalho, fazer o trabalho no sentido de sempre colocar a instalação elétrica do seu cliente em conformidade com a NBR 5410. Sinais de sobrecarga. Né? Se você tem uma câmera termográfica, né, você consegue, através da imagem termográfica, observar a sobrecarga. Eu trouxe esse exemplo. Então, nós temos aqui um quadro, onde essa região do quadro aqui, nós temos um disjuntor trifásico. E nesse ponto aqui do disjuntor, que é esse ponto, vocês podem observar que a temperatura do condutor chega a 84 graus. É um cabo de PVC, que é policloreto de vinila. A temperatura desse cabo é 70 graus. Aqui ele está trabalhando em sobrecarga, 84,8. Isso, com o tempo, vai evoluindo e vai degradando o isolamento do condutor. Pode fechar um curto-circuito e iniciar um princípio de incêndio. Aqui já é um ponto onde a sobrecarga ela já é visível. Vocês podem observar isso aqui, é uma foto de um quadro elétrico de um cliente que eu visitei, né, que você pode observar que o isolamento do cabo já está derretendo em função de alguma sobrecarga que pode ter ocorrido e está em eminência de curto-circuito aqui nesse quadro elétrico. Bom, pessoal, então é muito importante, você que é eletricista, você que é profissional da área, sempre esclarecer para o seu cliente para que ele evite de sobrecarga, ele conserte aquilo que está em não conformidade. Agora eu vou mostrar um pequeno vídeo para vocês em que eu vou colocar sobrecarga no condutor e vocês vão ver que a intensidade da corrente é superior à capacidade do cabo, né? E eu vou iniciar um princípio de queima desse condutor, tá ok? Então veja na
é possível a gente fazer uma avaliação que está tendo sobrecarga nessa fiação, conforme as especificações do cabeamento. Vou tirar mais uma imagem para colocar para vocês na videoaula. Vocês podem observar que a gente chegou aqui 159 graus de temperatura, nós estamos provocando sobrecarga. Olha que o disjuntor é de 50 amperes justamente para provocar a sobrecarga para o fio derreter, para vocês verem, né, o risco de subdimensionamento de um disjuntor. O fio já está amolecendo, vocês podem observar lá, olha, já está derretendo. Olha. Fumaça no céu não? Espera aí chegar. Começou? Vocês podem observar a fumaça que está saindo. Olha lá, gente, ó. A fiação já está indo embora. Vocês podem observar a fumaça subindo aí no vídeo. Bem de leve, olha lá. Fumaça tá. Eu vou deixar lá a fumaça saindo, vocês viram? Ó. Então eu vou desligar agora porque a fiação já foi embora. Ó, a fumaça saindo.